E quem está conosco é o médico empresário Jorge Yanai. Bom dia, doutor Jorge. Bem-vindo à nossa programação. Que alegria te receber aqui. Bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e participar dessa história de Sinop, né? Dessa cidade que eu costumo dizer que é uma cidade mágica, uma cidade impressionante, que todos aqueles que vêm aqui a passeio, a negócio ou para morar, acabam gostando muito. Sem dúvida, algumas boas-vindas ao doutor Jorge Yanai e Edinaldo Lobo. Doutor Jorge Yanai, muito bom dia, seja bem-vindo. Não tenho dúvidas que agora nós vamos contar uma história muito interessante, não do Jorge Yanai, mas da família, de quando chegou aqui em Sinop está até hoje. Sem dúvida alguma. Doutor Jorge é paranaense. Sou paranaense de Bandeirantes, no norte do Paraná. Norte do Paraná. E como descobriu Sinop e em que ano o senhor se aventurou a conhecer a capital do Nortão? Eu tive a minha formação acadêmica em Curitiba, na Federal do Paraná. Depois de lá, fui para São Paulo. Durante 3 anos fiz as minhas especializações. E depois eu fui para o interior, no oeste do Paraná, uma cidade chamada Marechal Cândido Rondon, próximo a Cascavel. E fiquei lá durante 3, 4 anos lá. E o local já estava muito saturado. E eu queria ter alguma coisa minha, queria ter um hospital. E eu andei pesquisando e uma pessoa que era meu paciente, meu amigo, o Erno Resch. O Erno Resch, eu conversando com ele numa festa, e ele disse daí que eu estava querendo mudar. Ele falou, poxa, eu estou morando no Mato Grosso. E eu me interessei, porque a minha esposa, quando eu conversei com a minha esposa, a Marina, eu disse para ela, olha, acho que a gente tem que ir embora daqui para a gente começar a vida nova, talvez com uma perspectiva diferente. Eu falei, vamos pensar onde? Ela falou, que tal Mato Grosso? Olha só. Aí eu falei, ótimo, então vamos ver lá. Aí foi assim que começou a história. Vim a convite do Erno Resch, gostei daqui, falei, e como a gente vem para cá? Eu, não, é simples, vai para Maringá, fala com o colonizador, Enio Pipino, e ele vai fazer o possível para trazer você para Sinop. E eu fui, foi o que aconteceu. O seu Enio me estimulou bastante, e ele tinha interesse, claro, tinha interesses comerciais e interesses que a cidade crescesse, e ele falou, não, para nós, médico é importante, porque as pessoas, quando vão no lugar, eles procuram escolas para os seus filhos, procuram segurança e procuram saúde. Na hora de estiver doente, ter um lugar para se apoiar. E foi assim que viemos. Em que ano que o senhor chegou aqui? Primeiro para observar, né? Saber como que era a cidade, né? Se de fato atendia a sua expectativa e definitivamente quando o senhor chegou. Eu vim no início de 1979 para verificar aqui, conversei com o seu Enio Pipino, conversei em Maringá e quando eu vim aqui para visitar Sinop, por coincidência encontrei ele na colonizadora. E quando eu vim para cá, eu fui perguntar para um médico interiorano, como é que a gente conhece uma cidade? Como é que sabe que ela é boa? Ele falou, olha, Jorge, você vai na rodoviária e dá uma olhada. Se a rodoviária tiver um pouco de movimento, essa cidade é ruim. Agora, se a cidade tiver uma rodoviária movimentada, aí você pode ir lá que a cidade é boa. E eu vim na rodoviária aqui, que é na Júlio Campos. Com Primaveras. E ali estava lotado, era carroça, calinha, caminhãozinho, lotado. Falei, é aqui mesmo. Esse negócio é bom. Olha aí. Está movimentadíssimo. Aí eu resolvi, eu gostei muito da cidade, achei que o desafio era muito gigantesco e a colonizadora estava naquela época construindo a agroquímica, que seria a maior indústria de álcool extraído da mandioca, da América. Então, tudo isso aí foi um conjunto de oportunidades. Muito bom, seu Jorge Yanai, doutor Jorge, que inclusive nos revelou aqui que o empreendimento dele foi o primeiro empreendimento da Avenida dos Tarumãs. Ou seja, quando o senhor chega em Sinop, havia poucos comércios, nós tínhamos poucas casas, ou seja, em 1979 a cidade começava, né, engatinhava ali. E o senhor fala da agroquímica, passou um entrevistado nosso aqui,
que atuou na agroquímica, inclusive contou a história dele, né? E isso é importante que a gente vai juntando as coisas, porque foi uma junção de esforços de várias pessoas de outros lugares que chegaram aqui para que a cidade se tornasse esta potência. O primeiro empreendimento do senhor foi o empreendimento do senhor aqui foi o primeiro na Avenida dos Tarumãs, é isso? Sem dúvida alguma. Quando eu vim para cá, fui na Avenida dos Tarumãs e a colonizadora ainda estava derrubando as árvores. A colonizadora estava derrubando as árvores, esperei, fotografei ela, derrubando as árvores, os tratores derrubando, colocou fogo, eu escolhi a área e fui. No início, na Avenida dos Tarumãs, não tinha energia elétrica. Então, a Semat, que era a empresa responsável, falou, bom, eu posso te dar a energia para o hospital, mas você tem que levar a energia para lá. Você tem que comprar poste, tem que comprar o cabeamento, né? Tem que fazer todo o sistema, inclusive o transformador. Aí nós compramos transformador, compramos os fios, compramos os postes. E poste de madeira, né? Poste de madeira. Levamos até o hospital para que nós tivéssemos luz. Depois, a segunda construção foi hoje o supermercado Machado, era o supermercado Cisne. Para construir eles, para trabalhar, então pegava um fio do hospital, atravessava e levava energia elétrica, uma lâmpada para eles trabalharem à noite na construção. Olha só. Senhor Jorge, uma coisa me passou aqui agora, eu fiquei curioso. O senhor, para descobrir se a cidade era boa, foi para a rodoviária. Fato, isso inclusive foi novo para mim, muitas pessoas aprenderam por aí. E para escolher o lugar para construir o hospital, como que o senhor chegou à conclusão de que lá era o ponto ideal? Porque quando eu vim para a cidade, eu conversei com alguns moradores. E havia a opção do norte ou da região sul. Nessa região sul, hoje está a Igreja São Camilo, aquela região, era uma região muito alagada. Era uma região muito alagada e o local onde nós estamos, na Tarumãs, não era mais difícil de alagar. Então nós escolhemos aquela área. Mas assim mesmo, era uma época que o lençol freático era muito superficial e nós, no primeiro ano que nós tivemos aqui, nós ficamos 59 dias, hospital isolado, onde não chegava por lugar nenhum, nós conseguimos levar paciente até o hospital, porque as crateras eram enormes e a gente não conseguia passar, nós colocávamos tábuas para atravessar. E até foi uma ocasião assim, interessante, porque eu pensei, bom, quem sabe a gente consegue levar os pacientes com uma carroça. Eu contratei uma carroça e colocamos os pacientes em cima da carroça e levamos lá. E aí atolou a carroça, o cavalo, e nós não conseguimos passar. Nós ficamos 59 dias. Às vezes a gente atravessava em cima de tábuas, carregando gestantes, puxando pela mão, atravessando pontes assim feitas para que a gente pudesse atravessar o lamaçal. E eu tinha um jipe na época, eu trouxe um jipe Gurgel e mesmo com aquelas correntes eu não conseguia atravessar. Era uma época muito difícil. Olha, uma época difícil, né? E a dona Marina, parceira, esteve sempre ao teu lado, cuidando por ali, te ajudando, porque não é fácil chegar numa cidade onde você quem vai disponibilizar a estrutura para a comunidade, né? E tem que estar todo mundo sempre de pé, sempre firme. Se a família não estiver junto, não tem jeito. Não funciona. Não funciona. Então, eu acho que o ponto de apoio sempre é a esposa. Né? Se ela fala quero ir embora, não tem choro. Não tem choro, tem que ir. Elas quem mandam. Elas que mandam. A gente não manda nada. É verdade. Só trabalho. Que bom. Edinaldo Lobo, fique à vontade para indagar aí, doutor Jorge Janay, médico, político, empresário, muito bem sucedido, por sinal, e nos dando a honra de contar a história dele, né? Me permita a indiscrição, a idade do senhor hoje, é possível o senhor nos revelar? É só para que as pessoas entendam, né? O quanto foi determinante para o senhor tomar a decisão de vir embora para cá hoje, se tornando uma das figuras mais bem-sucedidas da cidade de Sinop. Me permita a indiscrição. Se o senhor puder revelar, a gente agradece. Não, sem problema nenhum. Eu sempre falo assim que depois que eu cheguei aos 60 anos, eu parei de contar os anos. Entendi. Eu nunca mais contei, porque eu achei que tudo que era para frente era lucro.
Mas eu sempre fiz assim. Aí uma paciente, outro dia, chegou e falou assim para mim, foi muito esperta ela. Ela falou assim, doutor, quantos anos o senhor tem de medicina? Aí eu falei, tenho 52 anos. Ela fez assim as contas. Falou, Entendi. que você está há bastante tempo. Então eu vou tentar também seguir o mesmo perfil dela. Quanto tempo o senhor deixou de contar? Estou com 77 anos. 77 anos. Boa. Então, assim, detalhe. Quanto tempo o senhor deixou de contar? Ao longo do... Quando deu 60, o senhor parou de contar. Muito bom. Ô, Lobo, fica à vontade para indagar o Dr. Jorge. Sempre muito bem-humorado, querido, né? É sempre muito bem-humorado, inteligentíssimo. O homem de Bandeirantes, no norte do Paraná. E por coincidência, tem duas famílias tradicionais aqui de Bandeirantes. E é o Afonso da Retive Carreira, que é de Bandeirantes, e o Dr. Jorge Janai. Eu conheço o Dr. Jorge Janai desde o meado dos anos 80. E a história que ele contou aqui é uma realidade. Só para ter uma ideia, antes, em 84, o N. Pepino, nós estávamos ali próximo daquele posto de gasolina na Tarumãs. Ele falou, Lobo, já comprou o seu terreno aqui? Eu não tinha um papo pra matar um sapo, rapaz. Eu falei, não comprei ainda não. Ele falou, olha, compra aqui nessa avenida que no futuro ela vai ser centro. Eu falei, mas se o NPP me falar, era bem próximo ali do hospital, Dois Pinheiros, vai ser centro, cara. Fiquei quieto, eu tinha que respeitar, ele era muito inteligente. Não comprei lá e é centro mesmo, ele tinha uma visão incrível. Dr. Jorge Janai, em 88 anos, teve uma história tão bonita em Sinop, 88. 3 médicos foram candidatos a prefeito de Sinop. Jorge Janai pelo PFL, Adenir Alves Barbosa pelo PTB e Emerson Ribeiro pelo MDB. 3 médicos, rapaz, candidato a prefeito de Sinop. O Jorge Janai com uma história linda. E na época, o Adenir sagrou-se prefeito de Sinop. Só que os dois, e na política ninguém perde, na política sempre ganha, que é o doutor Emerson e o Jorge Janai, eles uniram-se o atual prefeito na oportunidade e Sinop deu um outro boom de 88 até hoje. Não sei se o doutor Jorge há de conver comigo. Foi ali que Sinop começou a se levantar. Naquela época, André, apesar que Sinop é uma potência, tinha muitas placas, vende-se, vende-se, vende-se. Era incrível, cara. Em 88. E o Jorge Janai, poucos anos depois, foi deputado estadual, nosso primeiro deputado estadual de Sinop. E naquela época, não tinha a pujança que tem hoje não, cara. 24 deputados estaduais, 8 federais, 2 senadores, era difícil. E o que o Jorge Janai conseguiu de emendas para essa cidade foi uma loucura. E eu conto porque eu conheço a história dos anos 80. Tem uma grande contribuição. Uma grande contribuição. Mas em que foi momento... nosso deputado estadual. E daí... Era muito difícil naquela época, doutor, ser deputado, ou se quiser completar, sem problema. Porque ser deputado naqueles anos era muito difícil. E o senhor contribuiu muito na oportunidade, né? E contribui até hoje. Eu sempre falo assim que, mesmo na nossa cidade, quando você fala em gestor, quando você fala em governo mesmo do Estado, a gente tem que sempre levar em consideração a época, né? Hoje se faz muito mais coisas porque a modernização permite isso. Sim. A evolução econômica, o Mato Grosso se tornou um estado muito rico, Verdade. riquíssimo. Então, o Lobo está contando uma época que Mato Grosso enfrentava uma dificuldade inicial. Tinha terminado a divisão do Estado. Divisão do Estado. O Estado do Mato Grosso do Sul tinha sido separado em 77, mas efetivamente foi em 79, o ano que eu vim exatamente, para cá. exatamente. 79, o ano que eu vim para cá. Quando nós disputamos, quando foi feita a escolha do primeiro candidato a prefeito, foi Geraldino Dalmaso. Sim. Geraldino Dalmaso e Sebastião de Matos. Exato. E na época o Tomelin também tinha sido procurado. E o Padre João, lembro do Padre João? O Padre João, que Deus o tenha. E a gente, com a cidadezinha pequenininha, mas falava-se muito em política, porque nós dependíamos muito da política. Porque nós não tínhamos nada. Não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha meio de comunicação. Precisava de representante. Representante. E o Padre João um dia foi me visitar no hospital, falou, você anda reclamando muito da cidade. Eu falei, não, eu ando reclamando porque nós precisamos de mais coisa aqui dentro. Eu falei, por que você não assume a responsabilidade? Você é um cara instruído, porque não se candidata a prefeito da cidade? Eu falei, eu não posso, Padre João, não posso, porque eu estou começando o hospital, nem paguei isso aqui, eu estou devendo tudo que tem aqui, eu devo, né? Então eu preciso pagar minhas coisas para depois assumir qualquer outro tipo de responsabilidade.
E eu saí candidato, como o Lobo está falando, e o doutor Ademir ganhou a eleição, e realmente foi uma época de mudanças. E eu pretendia, na sequência, me candidatar à prefeitura de novo. Daí o Jaime Campos, Jonas Pinheiro, Júlio Campos pressionaram e falaram assim, ó, nós queremos que o norte do estado tenha um deputado estadual por Sinop, e nós escolhemos você. E eu não queria sair de Sinop. Eu falei, não, eu tenho um hospital, eu não posso sair de Sinop, e eu vou disputar a prefeitura, mas não vou disputar para deputado, não. Aí eles colocaram numa sala e falaram, não, você veio para Mato Grosso com uma mão na frente e outra atrás, você deve para o Estado. E eu, novo ainda, comecei a suar lá dentro, suar dentro da sala, suar, estava ali o Jaime, o Júlio. Eram as autoridades de Mato Era. Grosso, né? Eles falaram assim, não, você é candidato, o resto é conosco, nós vamos fazer sua campanha, porque eu quero, o Jaime falou isso, eu quero você no parlamento mato-grossense, eu quero que você vai ser o meu líder lá dentro. E assim eu saí e a eleição se concretizou e me tornei aí o primeiro deputado Verdade. estadual por Sinop. Mas naquela época, o Lobo estava falando assim, da dificuldade de governar a cidade de Sinop, porque a cidade de Sinop, ele era muito extenso. Então pertencia à cidade de Sinop, pertencia a Vera, pertencia Cláudia, pertencia Santa Carmen, União do Sul. E aquela outra Feliz Natal também? Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Exatamente. É. Era assim um mini estado. O seu Geraldino, o primeiro prefeito de Sinop, ele uma vez ele foi visitar a União dos Sul, foi de avião, porque não dava para ir por terra, não, era uma época de chuva. Então era uma época muito difícil. Porque a gente tem que levar em consideração a época em que cada um governou. É. Eu acho que todo mundo teve sua contribuição, uns mais, outros menos, né? Alguns com uma visão muito futurista que deram assim um deslanche na cidade, e outros mais conservadores. Doutor Jorge, perfil político, de onde vem? A família, tem alguém que já é, ou foi justamente pela ocasião? Acho assim, eu sempre gostei de política, eu sou de origem japonesa, eu sou brasileiro, mas os meus pais, os meus avós são japoneses. E o meu avô e meu bisavô foram políticos no Japão, foram prefeitos de cidade, então era uma família já envolvida com política. E eu fui, mas foi por acaso, não foi porque eu queria ser político, não, foi por acaso. Eu achei que poderia dar uma contribuição muito grande na área da saúde, principalmente, e eu tinha uma visão assim dessa nossa BR-163, indo para o Porto de Santarém, eu tinha essa visão, e eu queria ajudar a trazer o progresso. Queria fazer parte da história de Sinop, e eu encontrei aqui uma oportunidade de participar. Então, quase tudo que se iniciou aqui dentro da cidade, eu tive a participação. Eu tive na formação do primeiro Rotary Club da cidade de Sinop, fui presidente, fui tudo que posso imaginar dentro do Rotary. Fui também um dos fundadores da Associação Médica. Eu estive na formação da Unimed, estive aqui quando a Unicred fez a formação da Unicred. Então eu participei. O Leão. Isso que o Lobo lembrou foi a coisa que eu tenho maior orgulho. Quando eu me elegi deputado estadual, nós tínhamos aqui, o Lobo sabe disso, nós não tínhamos energia hidrelétrica, era tudo a óleo diesel. Quando a gente tinha que construir uma casa, tinha que pedir uma licença para a SEMAT tinha que autorizar a gente a construir a casa para ver se ele poderia fornecer energia elétrica para a gente. As indústrias que se montavam tinham que ter gerador de energia, porque a energia elétrica não tinha suficiente. E eu tive aquilo na cabeça e eu achava que essa falta de energia estrangulava o crescimento da nossa cidade. Então, quando eu fui eleito deputado estadual, na primeira reunião que eu fiz com o governador Jaime Campos, eu falei assim, ó, Jaime, eu acho que o seu governo tem que ser um governo estadista. Ele falou, mas como assim? Eu falei, olha, se você fizer asfalto, por mais asfalto que você faça aqui dentro do estado de Mato Grosso, não vai fazer mais que o seu irmão Júlio Campos, que levou asfalto para nós até Itaúba. Então, você tem que levar para nós energia elétrica.
dizendo que tem energia elétrica, senão esse norte do estado não cresce. E foi o pedido, eu batalhei durante 4 anos em cima dessa energia elétrica. Ele me fez visitar alguns locais, tudo. E o Jaime teve essa visão de estadista, ele que trouxe realmente energia elétrica. Quando terminou o mandato, em dezembro de 94, eu estava aqui no Alto da Glória, junto com o governador Jaime Cano, acionando o Linhão. Então, essa é uma das coisas assim. E naquela época, qualquer coisa que a gente trazia, fazia feito. Associamos muitas obras aqui, muitas escolas, a Ciretran foi nosso, o Dom Aquino. Então, tudo fazia diferença. Até trazer ambulância, carro de polícia, era uma grande coisa. Não Era nada, conquista, mas né? na época fazia uma diferença muito grande. Trazer um trator, né, um verdade. tratorzinho, já era uma coisa. E eu creio que na época eu fiz um grande trabalho. Sem dúvida. Viu, Anderson? Em Pois não. 94, quando aqui esteve o presidente da República de 94, que era do PSDB, que ele veio para lançar o Linhão. Como é que chamava o nome dele, do presidente da República? Me ajude, Anderson, por favor. Que ele veio, foi um grande marco para todos nós. O dia que estreou a energia aqui em Sinop foi um marco muito grande. Foi uma das coisas mais marcantes. Em que ano isso? Em 1994. O Fernando Henrique Fernando Cardoso? Henrique Cardoso. 94 é o Fernando Henrique. Fernando Henrique lançou lá próximo da escola militar. Foi um marco muito grande. Eu nunca vou esquecer. Eu também comecei a contar a minha idade até os 60, agora eu já não falo mais. Eu vou dizer uma coisa, foi um marco muito grande essa energia para você. O Jorge Anoy teve a sua parcela. Sem dúvida Como alguma. outros, mas como estamos entrevistando ele, teve um marco muito grande. Sem dúvida. Doutor Jorge, eu volto contigo em um minutinho. Só quero falar um pouquinho da Brasil Motores aqui. Que você que está precisando de assistência técnica em motores a diesel, a Brasil Motores tem tudo que você precisa. Solução pronta para você, meu amigo e minha amiga, porque nós temos aí laboratórios de bombas e bicos injetores. A Brasil Motores em Sinop, na Avenida Ouro Preto, 355 no Distrito Industrial. Ligue ou mande mensagem para 99719-284. Nosso telefone está aí à disposição da comunidade. Venha para a Brasil Motores, você também. Eu volto com o doutor Jorge Yanai. Eu quero que ele diga agora como o senhor vê Sinop hoje e para o futuro. O que ainda o senhor pretende fazer para ajudar a nossa cidade como empresário? Como o senhor avalia o nosso comércio local? Como o senhor avalia a cidade nesse momento? Acho que a cidade de Sinop é uma cidade impressionante. Ela cresce mesmo tendo gente atrapalhando. Agora, se nós tivermos gestores, bons gestores, que possam ajudar essa cidade a ter uma impulsão muito grande. Nós somos aí o centro de uma região de quase 1 milhão de habitantes, 32, 35 municípios, que vivem do comércio da nossa cidade. Antigamente, no meu tempo, quando um paciente tinha uma doença grave, ele tinha que ir até Cuiabá. E muitas vezes o tempo não permitia. O tempo não permitia porque a estrada não era asfaltada, a BR-63 não era asfaltada e às vezes levava até 20 horas para chegar à capital do estado. E a gente sempre brigou para que trouxéssemos cada vez mais especialistas aqui para a cidade. E hoje, se você procurar bem, nós temos todas as especialidades médicas aqui em Sinop. As pessoas que vivem ao redor da cidade de Sinop, o sul do Pará, eles vêm para a cidade de Sinop, não vão mais para Cuiabá. Por quê? Porque Cuiabá é uma capital, ele é diferente, é difícil de andar lá para quem é do interior. E quando as pessoas daqui da região vêm para Sinop, Sinop é assim, é uma cidade grande, uma cidade acolhedora, uma cidade interiorana, uma cidade assim que acolhe bem as pessoas, então eles se sentem à vontade. Então nós sentimos isso no nosso serviço médico, de que nós atendemos a demanda de toda a região. Então isso é importante. Em relação ao comércio, vocês são testemunhas de que havia como se uma preocupação de que existe um mercado grande aqui, se viesse um supermercado outro, iria criar dificuldades, mas não. Aí vem um, aí vem outro, aí vem um atacadão, vem outro atacadão, e eles vão absorvendo todo esse movimento, e aí a cidade de Sinop continua assim, atendendo as perspectivas de todo mundo que vem empreender aqui. Quando se foi feito esse shopping de Sinop, o shopping
é um empreendimento para 300 mil habitantes. Conversei com o construtor de shopping, shopping é um empreendimento para 300 mil habitantes. Sinop não tem 300 mil habitantes, mas quando se junta aqui a periferia, tem. Então eu sempre faço questão de passar todo domingo lá no shopping, lá na frente, para ver o movimento e torcendo para que seja lotado, porque a cidade desse tamanho comporta um shopping enorme, bonito e com uma movimentação grande. E até interessante que eu soube que existe uma outra cadeia de shopping já pensando em fazer um empreendimento dessa natureza mais para a região do aeroporto. Olha Exatamente. só, muito bom isso, né? A cidade mostrando o seu crescimento, o seu potencial, sobretudo. Doutor Jorge, a gente vai se aproximando do final do nosso programa, infelizmente. Inclusive, eu quero aqui já deixar aberto aos nossos diretores para que deixe o dia totalmente, exclusivamente para a Quinta Empresarial, né? Porque o tempo é curto e uma história bacana como a do doutor Jorge merece um tempo especial. Doutor, a gente gostaria que o senhor pudesse agradecer quem que o senhor pretende, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa comunidade, porque falar de dificuldade neste programa hoje, neste dia hoje de quinta-feira, é lembrar do passado. Hoje a gente vive outra realidade. E também que tem dificuldades, só que com outra forma de solução, né? Tá muito mais prático hoje você resolver problemas do que antigamente. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa comunidade, agradecesse aos seus parceiros, um abraço aos seus filhos, um abraço à sua esposa, a toda a sua equipe, e obrigado por o senhor ter se proposto, né, a cuidar aqui da nossa cidade, com o primeiro hospital, primeiro empreendimento na Tarumãs, e com esta potência que é aqui na nossa capital do Nortão. Eu que agradeço o convite de vocês pela oportunidade de contar um pouco da história de Sinop, porque a história de Sinop ainda tem muitos moradores aí que podem falar sobre o nosso crescimento, a nossa evolução. É evidente que eu posso falar mais da parte da saúde, nós estamos acompanhados da parte de saúde, educação, e são os pilares, como o Lobo disse, né? Saúde, educação e segurança pública. Se vocês me permitem, eu sempre gosto de falar um pouquinho da política, não a politicagem, não é da política, e falar para a população ter sempre aquele que tem um voto, aquele que tem a capacidade, o direito e a única forma de modificar o futuro da nossa cidade é sempre que tiver uma eleição participar dela. Participar com consciência, não vender seu voto, não ser iludido, verificar, você está satisfeito com a nossa cidade? Você acha que a saúde da nossa cidade está boa? Você acha que a educação não está faltando sala, os alunos estão bem cuidados? Não está tendo roubos, o policiamento está bom, a segurança está boa? A cidade está crescendo, a cidade está olhando para os 20 anos que vem pela frente? Então nós temos um bom governo. Senão nós temos a única arma que nós temos nas eleições. Então ter a consciência de escolher as pessoas decentes, pessoas que têm um passado limpo, para que a gente possa ter uma Sinop cada vez melhor. A cidade de Sinop é uma cidade maravilhosa, uma cidade que acolhe bem, não tenha medo nenhuma pessoa de investir aqui. Eu nunca vi alguém falar que o investimento dele deu errado. Quando eu recebo médico no hospital, eu falo, eu nunca vi nenhum médico ir embora de Sinop insatisfeito. Todos que vêm aqui ficam encantados, todo mundo tem trabalho. O que nós precisamos, talvez, é qualificar mais o trabalhador, né? Porque empregos tem. Eu nunca vi uma cidade que tem tanto tanta emprego, oportunidade. Tem muita oportunidade de crescimento aqui. Eu acho que é uma cidade realmente de futuro, uma cidade otimista, e eu creio que nós vamos continuar nesse crescimento e ainda nós vamos até ultrapassar Rondonópolis. Muito bom. E agradeço a oportunidade de vocês, a população que nos tem confiado, a minha família, né, e todos aqueles que compõem o quadro do Hospital Dois Pinheiros. Eu ontem tive uma palestra e eu sempre costumo dizer aos colaboradores, o Dois Pinheiros não é uma empresa, o Dois Pinheiros é uma família. É uma família e de portas abertas para receber a sua. Obrigado, doutor Jorge. O senhor que tem um trabalho filantrópico na cidade fora do comum, seus filhos, sua família, do modo geral, tua equipe do modo geral,
sempre está aí presente, né, no social, cuidando da nossa comunidade. Que Deus abençoe, lhe dê muita saúde, né, e continue conosco aqui, dando oportunidade às nossas famílias, aos nossos amigos, aos parceiros e visitantes, que é o que o Dois Pinheiros faz com toda a estrutura, né, com tudo que pode. Por lá, eu sou absolutamente suspeito em falar, porque eu tenho um carinho enorme pela tua equipe. E olha, fica aqui o nosso abraço e até a próxima. Se Deus nos permitir, Lobo, suas considerações finais e as despedidas aqui, porque terminamos o programa. Já avançamos, inclusive, né? Mas é normal na quinta-feira acontecer isso. Peço desculpas a Franciele Carvalho. Exatamente. Doutor Jorge, além de um grande homem, de um grande caráter, um grande profissional, tem um coração enorme. Coração enorme. Foi deputado estadual, foi senador, suplente senador, ficou em Brasília há muito tempo. E se formos falarmos aqui a história do doutor Jorge, vamos entrar a manhã inteira, vamos entrar tarde adentro. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos muito felizes por aceitar o nosso convite, vir aqui, contar um pouquinho da sua história e um pouquinho da história de Sinop. Um abraço, que Deus possa abençoar. E você se emociona também, né? Porque é difícil. É amigo, né? Desde 88, 80, 85. Bem antes. Bem antes, né? E a gente fica... O doutor Jorge é espetacular, ele, a família dele, os filhos dele. Eu tenho um orgulho que onde eu vejo os filhos do doutor Jorge, eles me cumprimentam. Ou lá me cumprimentam, me chamam pelo nome. Eu conheço desde criancinha. Eles são fantásticos. E o doutor Jorge, eu sou suspeito de falar de Jorge Anais, eu sou suspeito. Um abraço, que Deus abençoe você.